Como congelar alimentos corretamente? A maioria das pessoas se preocupam com o cozimento correto do alimento, para evitar propagação de bactérias nocivas que causam intoxicação alimentar. Mas quase ninguém lembra que o congelamento correto do alimento é tão importante quanto. Já explicamos aqui no site como descongelar alimentos para evitar que estraguem. Neste vídeo falaremos um pouco sobre o congelamento. O que posso congelar? Você pode congelar a maioria dos alimentos e comidas. Existem exceções como, por exemplo, ovos na casca ou alimentos enlatados fechados. Após aberto pode. Também existem alimentos que ficam estranhos quando congelados, por isso seu congelamento não é recomendado. Um bom exemplo é a maionese, que fica com textura modificada, perdendo sua cremosidade e sabor. Mas alimentos como frutas, vegetais branqueados ou não, carnes cruas e cozidas, manteiga e biscoitos, em sua maioria podem ser congelados. O congelamento mata bactérias? É uma maneira segura de armazenar? O congelamento não mata micróbios que possam estar no alimento, mas ele inativa qualquer bactérias, levedura ou parasita que possam estar presentes. Por isso é uma ótima maneira de conservar o alimento por longos períodos, mantendo a temperatura de menos 18 graus Celsius ou menor. É aí que entra a importância do processo de descongelamento, pois ao descongelar estes micróbios voltam a ficar ativos e começam a se multiplicar, como em qualquer outro alimento fresco perecível. Dependendo da quantidade de micróbios presentes, a pessoa pode ter intoxicação alimentar. Existem alguns parasitas que podem morrer no congelamento. Um exemplo é o Trichinella spiralis, mais conhecido como triquina. Ele é responsável pela infecção triquinose e pode estar presente na carne de porco. As larvas podem ser eliminadas no congelamento a menos 20 graus Celsius ou pelo cozimento, sendo que o cozimento é uma forma mais segura de matá-las. Como congelar alimentos corretamente? Embalagem. Como explicamos no post da queimadura do freezer, é muito importante embalar muito bem o alimento, para evitar que ocorra essa queimadura, principalmente se você pretende guardar o alimento por longos períodos. Escolha embalagens que não sejam permeáveis como papel alumínio e recipiente hermético. Você até pode congelar na embalagem original, mas é importante que não seja permeável e nem esteja com rasgo ou furo. Nunca lave carnes e aves antes de congelar. Tempo. Congele o alimento o mais rápido possível. Isso ajuda a manter a qualidade, pois impede a formação de cristais de gelo no produto. Esses cristais podem causar a perda de suculência de carnes no descongelamento, ou ainda deixar cremes e outros produtos com leite com aparência de coalhada. O tempo ideal para o congelamento é de 2 horas, alimentos com 5 centímetros de espessura. Isso quer dizer que a comida deve estar congelada dentro de 2 horas. Sempre faça pequenas porções para congelar rápido. Evite empilhar potes quando colocar no freezer, pois isso prejudica o congelamento do alimento. Somente depois que tiver congelado, pode colocar um em cima do outro. Nunca coloque o alimento muito quente no freezer, senão ele pode descongelar alimentos ao redor. Deixe esfriar um pouco antes de guardar. O congelamento vai manter o alimento seguro para comer quase indefinidamente, desde que seja mantida a temperatura recomendada de menos 18 graus Celsius ou menor. Se ficar na dúvida da temperatura, utilize termômetro para o freezer. Você pode determinar a qualidade do alimento após o descongelamento. Se estiver estragado, pode desenvolver odor rançoso, azedo ou algo estranho que não tinha antes. Notando algo errado, não coma nem prove, descarte. O que fazer para manter a frescura e qualidade ao congelar alimentos? Alimentos congelados ainda frescos ficam com sabor melhor ao serem descongelados, quando comparados com alimentos congelados perto do vencimento. O congelamento não destrói os nutrientes. Somente na carne de boi e aves pode ocorrer um pouco de perda de nutrientes. Outro detalhe importante são as enzimas presentes em frutas, vegetais e carnes. Essas enzimas continuam reagindo mesmo após a colheita e promovem, por exemplo, o amadurecimento das frutas. O processo de congelamento não para a ação dessas enzimas, ele apenas retarda o processo. Nas carnes elas não causam nenhum prejuízo, e nas frutas congeladas são neutralizadas pelos ácidos. O problema é com legumes e vegetais congelados. Eles precisam ser cozidos rápida e parcialmente, para evitar que estraguem quando congelados. Esse é o processo de branqueamento, que muitas pessoas já utilizam para manter a frescura dos vegetais. Normalmente o branqueamento é feito colocando o legume na água fervente. Aguarde até ela voltar a ferver. Quando ferver, retire o alimento e jogue no pote com água e gelo. Deixe por 2 minutos.
Retire, escorra e embale, depois coloque no freezer. Existem variações deste tempo de fervura, de acordo com o tipo de legume. É normal ocorrerem alterações de cor em alimentos congelados. A carne vermelha pode ficar um pouco escura. Isso é causado pela falta de oxigênio, ou queimadura do freezer ou porque ficou guardada há muito tempo. Ossos de aves também podem escurecer. Posso recongelar o alimento? Se você descongelar o alimento na geladeira sem tirar para a temperatura ambiente, é seguro voltá-la para o freezer. Mas o alimento perderá um pouco da qualidade, devido à perda de umidade pelo descongelamento. Você também pode recongelar o alimento cru que estava congelado, desde que ele tenha sido preparado, cozido de alguma maneira. É seguro congelar o alimento após preparado. Sobras de comida normalmente podem ser congeladas em até 3 a 4 dias de geladeira. Nunca recongele alimento deixado na temperatura ambiente por mais de 2 horas, ou 1 hora se onde você mora a temperatura for maior que 32 graus Celsius. Se você comprou carne de boi, ave ou peixe congelados, pode colocar no freezer quando chegar em casa, desde que não tenha sido esquecido na temperatura ambiente.